Olá, meu aluno, estamos de volta. Vamos continuar o nosso trabalho com relação à classe gramatical advérbio. Preste atenção nessa dica. Sobre advérbios terminados em mente, qual é a verdade? De fato, são advérbios de modo? Os advérbios terminados em mente são derivados de adjetivos, primeiro momento, normalmente femininos, cujos acentos gráficos caem nesse processo, pois as sílabas tônicas mudam de posição. Mudam de posição com o acréscimo do sufixo mente. Então, vamos organizar algumas informações. Os advérbios terminados em mente, normalmente, surgem de adjetivos femininos. Agora, atenção, a posição da sílaba tônica obrigatoriamente será alterada com a chegada do sufixo mente. E aí, alguns perdem os seus acentos. Vamos avançar nessa informação. Atenção! Nem todos os advérbios terminados em mente são de modo, ponto final. Respondida a pergunta. Cláudia, é verdade que todos os advérbios terminados em mente são modais? São de modos? Não, nem todos. Primeiramente, pretendo falar de amor, ordem, sequência. Faço testes bimestralmente. Olha lá, tempo. E são advérbios terminados pelo sufixo mente. Ele provavelmente não viajará. Esse provavelmente comunica a circunstância de dúvida e não de modo. Tomei um suco estupidamente gelado. Olha que interessante. Estupidamente é um advérbio de intensidade. Certamente o Brasil será um país melhor. Certamente terminou pelo sufixo mente, é advérbio, mas comunica a circunstância de afirmação. E aí, meu aluno convencido? Então, cuidado quando defender tese que todos os advérbios terminados em mente comunicam circunstância de modo, pois essa verdade não é universal. Muito bem, vamos observar essa questão. Em todos os advérbios terminados em mente, retirados do texto, vê-se claramente a sua formação a partir da forma feminina do adjetivo, exceto, vamos observar caso a caso. Letra A, predominantemente. B, basicamente. C, negativamente. D, diariamente. E E, humanamente. Preste atenção. Todos os advérbios terminaram pelo sufixo mente. Todos derivam de um adjetivo, sendo que um apresenta o adjetivo no masculino e não feminino. Uma questão que rouba tempo de um candidato. Até o candidato descobrir o que de fato a banca está cobrando, ele perde tempo precioso. Vamos nós? Humanamente vem de humana. Está no feminino. Diariamente, vem de dia, está no feminino. Diária, né? Diária, está no feminino. Negativamente, vem de negativa, também no feminino. Basicamente, vem de básica, também no feminino. Predominantemente, agora vem de predominante. Agora, não está no feminino. É a nossa resposta. Ficou claro isso? Predominante não está no feminino. É um adjetivo uniforme. Logo, nós estamos com o gabarito. Questão que costuma retirar tempo do candidato. A frase abaixo em que o advérbio terminado com o sufixo mente não é advérbio de modo, mas sim de tempo. Agora, vamos para a palavra que termina pelo sufixo mente, mas não é um advérbio de modo. A banca pede advérbio de tempo. Letra A.
ela chegou rapidamente ao estacionamento. Rapidamente é advérbio? É. Vem de base adjetiva? Sim. Esse adjetivo é feminino? Sim, rápida. Mas ela chegou rapidamente. É tempo? Letra B. Os veículos estavam erradamente estacionados. Erradamente é um advérbio que deriva do adjetivo errada. E será que erradamente é tempo? Os funcionários trabalham conscientemente. Conscientemente é um advérbio terminado em mente e deriva do adjetivo consciente, que é um adjetivo uniforme. Será que conscientemente é tempo? Letra D. O automóvel funcionava eficientemente. Mais um advérbio terminado em mente que deriva do adjetivo eficiente, que também é um adjetivo uniforme. Mas será que eficientemente é tempo? Os veículos estavam temporariamente parados. Temporariamente é um advérbio terminado em mente. Deriva do adjetivo temporária, que é feminino. E aí, meu aluno, temporariamente comunica tempo? Claro que você vai mandar bem nessa questão. E o gabarito é letra E. Temporariamente indica tempo, ok? Então, nós já vimos duas questões sobre o advérbio que recebe esse sufixo mente. Vamos continuar o nosso trabalho? Temporária mais mente, advérbio, circunstância temporal. O advérbio absolutamente pode ser de intensidade, de afirmação ou de negação. Estes dois últimos podem ser reforçados pelos advérbios sim e não. Parando, prestando atenção no que eu apresentei, você analisou que um advérbio ele pode comunicar uma circunstância. Tempo, modo, companhia, afirmação, dúvida, mas cuidado com esses advérbios que comunicam mais de uma circunstância. E olha, oficiais, as circunstâncias todas oficiais. O advérbio absolutamente é um desses exemplos. Ele pode comunicar intensidade, afirmação e negação. Cláudia, como sair de afirmação e ir para negação? São polos tão diferentes? Podemos. Agora, nesses dois últimos casos, afirmação e negação, nós precisaremos da força de outros advérbios, o sim e o não. Olha como fica. Estou absolutamente alegre hoje. Posso ou não posso trocar o vocábulo negritado por muito? Estou muito alegre hoje. Então, você observa que nós intensificamos. Se houve intensificação, é um advérbio de intensidade. Vai à festa hoje? Absolutamente não. Odeio bagunça. O absolutamente não sustenta essa circunstância de negação sem o apoio do advérbio não de negação. Da mesma forma, vai à festa hoje? Absolutamente sim. Adoro bagunça. Desta vez, o advérbio absolutamente ganha a circunstância de afirmação por causa daquele outro advérbio, o sim, que já é de afirmação. Beleza? O que nós precisamos? Nós precisamos entender que há advérbios que acumulam circunstâncias. E esses são os preferidos na hora de se elaborar questões para os concursos. Muito bem, meu aluno. Outra informação de grande importância com relação a esses advérbios terminados em mente é: devo ou não repetir esse sufixo mente em todos os advérbios se existir uma sequência? Melhor falando, imaginemos uma oração com uma sequência, com uma série de advérbios terminados em mente. Será que isso pode? Ou será melhor usar o sufixo mente
só no último advérbio. Vamos verificar o que diz a gramática? Aparecendo vários advérbios terminados em mente na frase, prefere-se, por concisão, que só o último receba o sufixo. No entanto, quando se quer dar ênfase à sentença, a repetição do sufixo não gera incorreção gramatical nem mudança de sentido. É uma questão de elegância. A preferência é usar o sufixo mente só no último advérbio. Mas se você quer marcar território, não é erro, você pode repetir esse sufixo. O Estado cresceu econômica, política e administrativamente. Claro que você poderá usar o Estado cresceu economicamente, politicamente e administrativamente. Só que esse excesso de mente causa uma estranheza, uma deselegância na produção de texto. Claro que nós estamos marcando ênfase nessas palavras. O texto preferido é a primeira redação. 10. Legal? Note que, apesar de os advérbios econômica e política aparentarem forma feminina semelhante a adjetivos, não há variação em gênero. O sufixo está implícito. Lembre-se de que o sufixo mente forma advérbios derivados de adjetivos, normalmente femininos. Só para ratificar o que antes foi falado. Atenção! Vem pedreira! Muita calma nesse momento. Palavras poderosas que complicam a análise de texto para os iniciantes. Quando, como, onde, porquê são, respectivamente, advérbios. Advérbio interrogativo, advérbio de tempo, advérbio de modo, advérbio de lugar e advérbio de causa. Professora, para tudo. São advérbios? São. Advérbios interrogativos de tempo, modo, lugar e causa. Os 3 primeiros são chamados de advérbios relativos, quando exercem papel de verdadeiros pronomes relativos. E é aí que você precisa respirar. Cláudia, eu em algum momento estudei que o quando, como e o onde funcionavam como pronomes relativos. Isso. Mas o nome completo, advérbios interrogativos de tempo, lugar e modo. Funcionam, exercem o papel de verdadeiros pronomes relativos. Parece confuso, né? Mas não é. Isso está bem claro e bem explicitado nas nossas gramáticas. Vamos memorizar essas 4 palavras porque elas são muito importantes. Quando, como, onde e porquê são, respectivamente, advérbios interrogativos de tempo, o quando, modo, o como, lugar, o onde e causa, por quê. Os 3 primeiros são chamados de advérbios relativos, quando exercem papel de verdadeiros pronomes relativos. Vamos ao contexto. Aparecer nas orações interrogativas diretas ou indiretas. Vamos verificar isto. Quando estudaremos? Olha, quando estudaremos? Ninguém me respondeu como seria a festa. Aonde você quer ir? Nunca entendi por que ela viajou. Muito bem, meu aluno. Aparecer nas orações interrogativas diretas ou indiretas. Quando as interrogativas são diretas? Quando apresentam o sinal de interrogação. Quando não apresentarem e a semântica for de interrogação, é a chamada interrogação indireta. Vamos à releitura. Quando estudaremos? É uma pergunta direta. Ninguém me respondeu como seria a festa. É indireta por quê, Cláudia?
Imagine a pergunta: como seria a festa? Isto, sempre que você conseguir transformar por uma pergunta direta, pode voltar e considerar essa interrogação indireta pela ausência da pontuação e pela estrutura. Ninguém me responder como seria a festa é, na verdade, como seria a festa. Eu estaria perguntando isto. Aonde você quer ir? Já é uma pergunta direta, clara pergunta, e o sinal de interrogação ratifica essa interrogação. Nunca entendi por que ela viajou. Na verdade, por que ela viajou? Só que eu crio isso de forma indireta, criando uma estrutura que favoreça e retirando o ponto de interrogação. O vocábulo como pode também ser um advérbio de intensidade em frases exclamativas. Como ela é linda! Esse como intensificou e ele intensifica o adjetivo. Ela é muito linda. Esse como é linda é um intensificador. Atenção! A preposição a, exigida pelo verbo chegar, se une ao advérbio onde para formar aonde. Fácil memorizar isso e nada de continuar errando. Uso aonde quando o comando verbal é regido pela preposição a, claro, indicando o movimento. Aonde você vai? Você vai ter que se deslocar. Agora, se você estiver com o verbo que não é regido pela preposição a e a noção é estática, nada de usar essa prep, hein? Onde você está. Quem está, está em algum lugar. Essa observação foi só para não deixar cair no esquecimento. Aonde você vai? Muito bem, chega o momento de revisarmos, quiçá aprendermos as classificações. As classificações dos advérbios e das locuções adverbiais. Preparado? Muito bem. Os advérbios e as locuções adverbiais são classificados segundo as circunstâncias. Isso já foi visto lá no primeiro bloco, quando entendemos o mapeamento semântico. Entender o mapeamento semântico nada mais é do que ter a capacidade de inferência, de interpretação. Um advérbio não vale por ele mesmo, vale pelo efeito que ele provoca dentro de um texto, pela modificação anunciada dentro de um contexto. Um advérbio é classificado pela sua circunstância. Existem muitas circunstâncias e são essas que você precisará memorizar. O que são locuções adverbiais? Essa pergunta é muito recorrente. Uma coisa é pensar em advérbio, outra é pensar em locução adverbial. Já que vamos estudar as classificações, que fique claro, então, esses dois momentos. O advérbio é um vocábulo que comunica uma determinada circunstância. E locução adverbial, mais de um vocábulo com esse mesmo compromisso. Trata-se do conjunto de duas ou mais palavras com valor de advérbio, normalmente iniciadas por preposição. Normalmente, não quer dizer 100%, mas claro, a maior parte é sim inaugurada por essa outra classe invariável, preposição. Vamos conhecer algumas dessas locuções. Exemplos de locuções. Perceba que a maioria é inaugurada por preposição, mas fique atento àquelas que não são inauguradas por prep. Às vezes, as duas, de repente, em princípio, por acaso, sem pressa, de modo nenhum, de maneira alguma, de uma vez por todas, aos trancos e barrancos, de quando em quando, algumas vezes, muitas vezes, certa vez, um dia, dentro em pouco, via de regra, dia a dia, pouco a pouco, frente a frente,
As não iniciadas por preposição são de modo ou tempo. Marcou essa? Então fique esperto. As locuções no comum são inauguradas por preposições. Já acertamos isto. Mas há algumas que não são inauguradas por essas prepes. E aí, Cláudia? E aí é uma vantagem. Quando essa locução não foi inaugurada por preposição, essa locução adverbial, hein? Ela será uma locução comunicando circunstância ou de modo ou de tempo. Não dá para errar. Note que o núcleo da locução pode variar, por ser normalmente formado por um substantivo. O núcleo da locução pode variar, o advérbio não. A NGB, nomenclatura gramatical brasileira, apresenta somente 7 circunstâncias adverbiais. Seria muito bom se fossem somente 7 circunstâncias. Pode esquecer isto, são muitas as circunstâncias. A NGB oficializou 7. Quais são elas? Olha lá. Afirmação, negação, modo, tempo, lugar, dúvida e intensidade. Mais uma vez, ó, ponta da língua. Afirmação, negação, modo, tempo, lugar, dúvida e intensidade. Mas, no entanto, todos nós sabemos que existem outras circunstâncias, como, prepare-se, causa, concessão, conformidade, finalidade, condição, meio, instrumento, assunto, companhia, preço, quantidade, referência, ordem, medida, peso, matéria, proporção, reciprocidade, substituição e olha que as reticências já comunicam. Continua. Favor, exclusão, inclusão, consequência, conclusão. Será que é ponto final mesmo? Meu aluno, eu interrogo também. Estas circunstâncias são expressas geralmente por locuções adverbiais. Vejamos uma por uma. Vamos nós. Afirmação. Advérbios, sim, de certo, certo, mesmo, deveras. O que estamos fazendo? Estamos relembrando os principais advérbios de afirmação. Parece bobagem, mas não é não. Quantos e quantos perdem questões nos concursos públicos pela memória falha? Esquece na hora errada. Olha o de certo, olha o deveras. Você tinha isto no controle? Você memorizou lá no seu pretérito que de certo e deveras são vocábulos, advérbios de afirmação? Ok. Locuções adverbiais de afirmação. Quais são as mais pedidas nas provas? Com efeito, sem dúvida alguma, com certeza, na realidade, de fato, por certo. Terminados em mente. Advérbios que comunicam afirmação e não modo. Certamente, positivamente, fatalmente, indubitavelmente, efetivamente, incontestavelmente, indiscutivelmente. Observou? Faremos esse trabalho com as principais circunstâncias e você vai poder avaliar a quantidade de circunstância que os advérbios terminados em mente podem assumir. Vamos continuar. Observação. A conjunção e, seguida do advérbio sim, muitas vezes retifica o que foi dito em tom claramente opositivo. Corrige. O aluno não quer nota em primeiro lugar, e sim aprovação. Ele não quer a nota, ele quer ser aprovado. Negação. Vamos aos principais advérbios. Não, tão pouco, com valor de também não. Carrega uma ideia de inclusão mais negação. Nem, sequer,
Ok, vamos para as locuções mais pedidas nessa circunstância. De modo algum, de maneira alguma, de forma alguma, de modo nenhum, por nada, de nada, em hipótese alguma. Terminado em mente, absolutamente. Ponto final. Atenção com o vocábulo não. Sempre vem antes do verbo. Quando isso não ocorre, a linguagem é popular. Então, o advérbio não, no comum, deve aparecer antes do verbo. Norma culta. Mas o brasileiro coloca essa palavra depois do verbo? Coloca assim. E aí, errado? É coloquialismo, não é a melhor produção textual. Veja a diferença. Não vou, não quero, não posso, minha mãe não deixa. O não apareceu antes do verbo. É um advérbio de negação. Agora, há pessoas que preferem. Vou não, quero não, posso não, minha mãe deixa não ou não deixa não. Dupla negação também é coloquialismo. Meu aluno, convenhamos, a primeira produção ganha de longe dessa produção vou não, quero não. Resumindo, o que diz a norma culta? Que o advérbio não deve aparecer antes do verbo. Beleza? Ok? Tem seu sentido esvaziado, servindo apenas como realce de uma oração normalmente exclamativa ou interrogativa. Isto é, a presença ou ausência do não numa frase não nega seu conteúdo. Quantas vezes eu não te avisei que estudasse? Quantas vezes eu te avisei que estudasse? Você observou que aquela presença do não imprimiu sentido negativo? Então, muita calma. Da mesma forma que os advérbios terminados em mente nem sempre comunicam modo, nem sempre o advérbio não está negando a informação. Ele pode estar só por um efeito. Ele pode ser dispensado. Quantas vezes eu não te avisei que estudasse, menino? Quantas vezes eu te avisei que estudasse? Perdi as contas de quantos homens ela já não fez sofrer. Perdi as contas de quantos homens ela já fez sofrer. Mais uma vez, um exemplo muito recorrente do uso da palavra não sem a intenção de negação. O advérbio nem, além de negar, pode exprimir uma ideia de adição, quando indica adição equivalendo a e não, muda de classe gramatical, tornando-se uma conjunção aditiva, arrumando a informação. A palavra nem pode funcionar como advérbio? Pode. Nesse caso, qual é a circunstância? Negação. Mas a palavra nem pode mudar de classe gramatical? Pode. E nesse caso, qual é a nova classe? No comum, conjunção. Com qual semântica? De adição. Pronto. Tanto o advérbio quanto a conjunção são classes gramaticais para serem o quê? Interpretadas, porque elas comunicam campo semântico. É incrível que ele nem tenha feito a prova, nem tenha estudado. Olha lá, o primeiro nem nega e o segundo e que não tem uma intenção também, é um circunstancial. O advérbio de tempo lá pode indicar um tom de realce e de negação ao mesmo tempo. Você sabia? O lá, que no comum é lugar, pode ser um mero vocábulo realce, posso retirar do texto sem comprometer, como pode também indicar negação. Eu sei lá se ela vai voltar aqui? Eu sei se ela vai voltar aqui? Posso ou não posso retirar?
Posso. Pois bem, meu aluno, já bastante informação para você agora. Quero que você faça as anotações, verifique quais informações merecem atenção dobrada, triplicada e volte para continuarmos o estudo da classificação da circunstância de um advérbio. Legal? Até daqui a pouco.